A paz do Senhor, juniores, eu sou Miqueias Mac e estamos aqui na nossa aula. Pois é, hoje, 24 de 1 de 2021, é o nosso quarto domingo do mês e nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais de Deus. Eu convido você para nesses primeiros minutos de aula fazermos o quê? Orarmos a Deus, agradecermos a Ele por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma aula e pela oportunidade que Ele nos deu de conhecermos o melhor, tá bom? Vem comigo na oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, gratos somos a Ti, Senhor, por mais um dia de ensinamento da Tua Palavra, por mais uma aula, Senhor, onde aprenderemos mais de Ti. Jesus nos ajuda, abençoa cada aluno, que ele venha sair desta aula edificado, Senhor. E nós te pedimos, continua conosco, faz a Tua vontade em nossas vidas. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, acredito que você deve estar muito feliz com a aula de hoje, né? Então, você que vem acompanhando todas as aulas, deve estar aí bem atento, com certeza, a todos os ensinamentos que cada professor tem passado para vocês. Hoje nós vamos aprender algo muito interessante. Aí você pode até perguntar, como assim, professor? Mas eu vou explicar para você bem direitinho, então vem comigo. O tema da lição de hoje são felizes os que choram. Aí você pode parar para pensar, como assim, professor? Como assim, tio Mark? Felizes os que choram? Pois é, nós vamos ver que com Jesus, a gente mesmo quando passa por momentos difíceis, por momentos de tribulações, a gente pode ser feliz. Vamos entender direitinho. Eu quero que você pegue, se você tem sua lição, nós estamos na lição de número 8, tá? Aliás, a lição é 8, mas a lição, na verdade, o número da lição na capa é a 8, tá bom? Mas a lição mesmo dentro é o número 4. Nós vamos, a data, o tema, felizes os que choram, tá? E olha, o versículo chave, muito interessante, diz assim, ó, muito felizes são os que choram, pois Deus os consolará. Nós vamos entender bem direitinho como é que isso funciona, mas eu quero que você preste bastante atenção, chama aí quem você quiser, os pais, os amigos, os irmãos, os colegas, os vizinhos, chama todo mundo para aprender um pouquinho mais de Deus nessa aula que está apenas começando e sem dúvida será maravilhosa. Então vem comigo na explicação. Bom, Jesus, né, ele disse que bem-aventurados são, é o texto que a gente vai mais ler, a versão que a gente vai mais ver nas nossas igrejas. Mas o que significa ser bem-aventurado? Significa ser mais do que feliz. Se já é bom ser feliz, imagina aí ser mais do que feliz. Mas foi isso que Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu ser mais do que felizes. Esse texto você vai encontrar lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, escrito por Mateus. A Bíblia não é dividida no Velho e no Novo Testamento? Pois é, no Novo Testamento você vai encontrar o primeiro livro chamado Mateus. No capítulo 5, que é aquele númerozinho maior, você vai encontrar o Sermão da Montanha e lá Jesus vai explicar sobre as bem-aventuranças, ou seja, as pessoas que serão mais do que felizes, ok? Então, ser bem-aventurado é ser o quê? Mais do que feliz. Muito bem. Então, olha só. Por falar em felicidade, mas como falar em felicidade se a lição fala de quê? Felizes são os que choram. Como assim, professor? Eu explico já para você. Vem comigo na explicação. Olha só. Hoje nós vamos contar a história de um dos discípulos de Jesus. O nome dele é Pedro. Pedro era um dos que mais andava com Jesus, estava sempre perto do mestre, ele gostava muito de aprender com Jesus, vivia todo momento que podia, ele estava perto de Jesus. Olha aí que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar como deveria ser maravilhoso, como deveria ser bom andar com Jesus todos os dias? Imagine você comer ao lado de Jesus, você viajar ao lado de Jesus, você evangelizar ao lado de Jesus. Minha gente, isso deveria ser incrível. Pois é, Pedro tinha essa oportunidade maravilhosa de estar sempre com Jesus. Então eles passeavam junto, eles comiam junto, eles estavam sempre juntos e também faziam uma coisa muito importante juntos, eles oravam. A gente nunca pode deixar de orar, viu? E Jesus também, ele vai nos ensinar através de suas atitudes, da sua vida, que ele também gostava de ler a palavra de Deus. Pois é, então nós também devemos ler a palavra de Deus. Então vamos lá para a explicação da história de hoje. Jesus, olha só. Jesus ele ensinou lá no Sermão da Montanha, que eu já disse para você que está no capítulo 5 de Mateus, sobre as bem-aventuranças, ou seja, as pessoas que são mais do que felizes de acordo com algumas atitudes, de acordo com algumas situações. Em específico, nessa lição de hoje, nós vamos estudar sobre aqueles que choram. Eles serão consolados por Deus.
Então, para começar, quem nunca chorou quando levou uma topada, quando passou por algum momento difícil, quando perdeu alguém, né, quando teve que se afastar de alguma pessoa querida, enfim, quando aconteceu alguma coisa que você não gostou, que você ficou triste e você chorou. Quem nunca, na verdade, chorou, né? Também, quando levou aquele carão, ó, do papai ou da mamãe, ou de alguém que você gostava muito e por causa disso você ficou muito decepcionado. Pois é triste, né? Mas, enfim, a gente sempre, de vez em quando, encontra alguns motivos para chorar. A gente fica triste, fica abatido, mas lembre-se de uma coisa, a tristeza, ela não dura para sempre. Foi isso que Jesus nos falou. Então, vamos lá. Nós temos que entender, viu? Fica aí bem gravado na sua mente que a tristeza, ela não dura para sempre. Ela não vai permanecer na sua vida. Por quê? Porque você tem quem? Jesus. Pois é, tendo Jesus na sua vida, você não vai viver triste para sempre. E se você conhece alguma pessoa que anda triste, que anda desanimado, apresente Jesus para ela. Fale de Jesus para ela, que com certeza a vida dessa pessoa vai mudar e você vai ser um pequeno missionário ou missionária. Olha que coisa legal. Pois é. Então, ó, depois que a tristeza passa, a gente volta a sorrir, né? É super normal isso acontecer. Então, na história de hoje, nós vamos falar sobre Pedro, o que Pedro falou, o que Pedro passou, o que Pedro presenciou enquanto andava com o mestre. Uma certa vez, eles estavam juntos e Jesus falando, dizendo que em alguns momentos ele ficaria sozinho, algumas pessoas iam deixá-lo. Pedro tomou logo a frente e disse: olha, Senhor, eu nunca vou te deixar não, nunca vou te abandonar não. Eu nunca vou deixar o Senhor sozinho, nunca vou esquecer o Senhor. Jamais eu vou fazer isso. Não, comigo? Não. Eu esquecer o Senhor? Esqueço não. Mas a Bíblia diz, e você já conhece essa história, que Jesus foi preso. Lembra? Quando ele estava lá no Getsemane, ele estava orando. A Bíblia diz que chegou Judas, aquele que o traiu. E lembrando que traição, no caso, Judas tentou enganar Jesus. Ele não enganou porque Jesus já conhecia os seus pensamentos, já conhecia o que ele faria. Mas a Bíblia diz que Judas roubava porque ele era ladrão. Então, ele tomava conta do dinheiro que recebia, que os discípulos recebiam, das provisões, né, que os discípulos recebiam. Mas eles sempre roubavam a parte para si. Isso aí é pecado. Lembra que é pecado? Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz e que a gente fala que Deus não gosta, que Deus não se agrada. Então a gente não pode fazer aquilo que Deus não se agrada. A gente tem que fazer o quê? Ao contrário, a gente tem que fazer o que é correto. Temos que fazer aquilo que Deus se agrada. Porque quando Deus se agrada, Ele nos abençoa. Aí a gente passa a ser o quê? Bem-aventurado. Passamos a ser mais do que felizes. Porque Deus nos abençoa. Então nós vamos entender como foi que aconteceu lá com Pedro. Jesus estava no Getsemane, né, no jardim lá, e chegou Judas e com um beijo mostrou aos soldados, as pessoas que estavam à procura de Jesus: olha, eu vou dar um beijo naquele que vocês querem prender, que é Jesus. Então ele chegou em Jesus, beijou e mostrou aos soldados, né, quem era o que devia ser preso. E ele ganhou 30 moedas de prata por causa disso. Só que Pedro estava lá junto com Jesus na hora. Pois é, Pedro viu o que estava acontecendo. E olha o que aconteceu. Pedro ainda tentou defender Jesus, cortou a orelha de um soldado, mas Jesus curou a orelha do soldado e disse: olha, Pedro, não se preocupe. Não pense que você é que vai me defender, o que eu preciso de você para me defender. Porque se eu quisesse, eu poderia chamar e vinha milhões de anjos para me defender. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso ser crucificado. E sabe por que ele precisava ser crucificado? Por nós, para nos redimir dos nossos pecados, para nos purificar de todas as nossas ofensas e pecados, aquilo que nos afastava de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que todos pecaram e ficaram distantes, separados, ficaram bem longe de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para morrer por nós. Jesus veio, morreu em nosso lugar e o que aconteceu? Através da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição, nós temos a vida eterna. Então, olha só, aí a Bíblia diz que Jesus foi levado. Só que antes no momento que Pedro estava lá dizendo: olha, Jesus, eu não vou te deixar não. Aí Jesus disse: olha, Pedro, para com essa conversa, porque eu já sei que você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. O galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: não, Senhor, eu não vou fazer isso não. Aí tudo bem, passou-se os dias, foi quando Jesus chegou a ser
levado para ser crucificado, e olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus foi levado, foi julgado por algumas pessoas e também recebeu vários açoites. Ele apanhou bastante. E nesse percurso que Jesus ia seguindo, enquanto ele apanhava, enquanto ele levava a cruz, Pedro observava. Pedro seguia Jesus de longe. Então Jesus estava lá longe e Pedro só observando aquilo. Só vendo o que estava acontecendo com Jesus. Os discípulos correram, mas Pedro continuou acompanhando Jesus, continuou observando o que estava acontecendo. Aí, de repente, chegou uma mulher e disse: ei, eu conheço você. Você andava com esse Jesus aí. Esse homem que está apanhando, esse homem que está sofrendo, você era um dos seguidores dele. Pedro disse: eu não, nem conheço, nunca nem vi. Olha só, Pedro mentiu, minha gente, ele não era discípulo de Jesus, ele não andava com Jesus. Como é que pode ele mentir? Que coisa feia, não é verdade? Mas vamos continuar a nossa história que a gente vai entender o que aconteceu. E a Bíblia diz que Jesus estava sendo açoitado, levando chicotes, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Essa história você já conhece muito bem, eu tenho certeza, né? Porque meus alunos, com certeza, são muito inteligentes e conhecem a Bíblia muito bem. Então, continuando, Pedro foi e correu daquela situação. Quando disseram: você conhece Jesus? Você andava com ele? Não, não conheço não, nunca nem vi, sei nem quem é. Saiu correndo. Quando chegou em outro local, era uma noite bastante fria, e Pedro chegou perto de algumas pessoas que tinham feito uma fogueira, lá perto de onde Jesus estava, levando as chicotadas. Então ele chegou perto de outras pessoas. Aí teve outra mulher que disse: ei, você andava com Jesus, eu conheço você. Aí, eu não, nunca nem vi. Mas outra pessoa disse também: ei, você andava com ele e não tem como negar, porque você parece com ele, você fala como ele. Isso nos mostra o quê? As nossas atitudes, a nossa vida, o nosso modo de ser, de nos comportarmos, vai demonstrar quem nós somos. Então, aonde a gente chegar, as pessoas têm que dizer: ei, você parece com Jesus. Tá certo? Então, do mesmo jeito, Pedro tentou negar, tentou esconder que não conhecia Jesus, mas as pessoas disseram: Pedro, aliás, não sabia o nome dele, mas era: ei, homem, você parece com ele. Você não tem como negar que conhecia ele, não. Você não tem como negar que andava com ele, não. Sabe por quê? Porque você fala como ele. As suas atitudes parecem com as atitudes dele, então não tem como você negar, não. Só que mesmo assim, Pedro disse: olha, não conheço. Nunca nem vi, vocês estão enganados, vocês estão me confundindo com outra pessoa. Isso aí, ó, tá errado. Só que a Bíblia diz que sabe o que aconteceu depois da terceira mentira de Pedro? O que foi? O galo cantou. Do jeito que eu disse para vocês. Jesus não falou, não foi, que ele iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse? Pois é, o galo cantou. E foi quando Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. E ele ficou triste. A Bíblia diz que ele ficou tão triste, mas tão triste, meus alunos, que ele chorou amargamente. Mas ele chorou tanto angustiado. Ele ficou com aquele remorso, aquela culpa tão grande dentro de si, porque ele lembrou do que Jesus tinha dito. Ele lembrou Jesus dizendo: olha, você vai me negar, você está dizendo que não vai me deixar, você está dizendo que vai estar sempre comigo, mas você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aí, ó, Pedro esqueceu. Quando foi na hora antes da crucificação, Jesus foi levado para ser chicoteado, para ser açoitado, que ele simplesmente por 3 vezes disse que não conhecia Jesus. Aí o galo cantou, aí ele lembrou, aí fez misericórdia e começou a chorar. Ficou muito triste. Só que a história não acaba por aí. Porque Deus sempre tem uma reviravolta. Ele sempre muda a história das nossas vidas. Então, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus foi morto, foi crucificado, mas ressuscitou ao 3º dia e reencontrou seus discípulos. Na verdade, a Jesus disse: Pedro, tu me amas? Aí perguntou 2 vezes: Pedro, tu me amas? Perguntou a 3ª vez: Pedro, tu me amas? Olha só. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas também 3 vezes Jesus perguntou. E na 3ª vez, sabe o que Pedro respondeu? Tu sabes. E ele estava dizendo o quê? Olha, eu sei que você errou. Eu sei que você mentiu. Eu sei que você chorou amargamente pelo seu pecado. Só que eu sei que você me ama. Eu sei que você errou, mas que você se arrependeu. Então eu quero trazer um versículo muito interessante que fala exatamente disso. Vamos lá para a Bíblia, no livro de Provérbios. Se você abrir a Bíblia, mais ou menos no meio da Bíblia, você vai encontrar que livro? Salmos. Pois é, o maior livro da Bíblia. Mas você vai para o
livro seguinte, após Salmos, você vai encontrar Provérbios. No capítulo 28, que é aquele número maior, e no versículo 13, que é o versículo menorzinho, o número menorzinho, você vai encontrar um texto que diz assim: aquele que encobre o seu pecado, que finge que não errou, ele nunca vai ser abençoado. Ele nunca vai conseguir ser próspero, ser uma pessoa abençoada por Deus. Mas, olha só, aquele que confessa, aquele que assume que errou e deixa de pecar, esquece o seu pecado, alcança a misericórdia, ou seja, alcança o favor do Senhor. Então a Bíblia está dizendo que aquele que finge que não errou, que não pecou, como por exemplo, Pedro, ele poderia ter fingido que não fez nada. O galo cantou, tô nem aí. Jesus já disse mesmo que eu ia errar, né? Mas não, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então ele se arrependeu do que tinha feito de errado. Isso quer nos mostrar o que, meus queridos alunos? Que é aquele que confessa e que deixa de pecar, que não quer mais saber do seu pecado, que não quer mais saber daquilo que afasta ele de Deus, daquilo que entristece a Deus, aquele que faz isso, que se afasta daquilo que afasta ele de Deus, daquilo que simplesmente faz com que o Espírito Santo fique triste. Essa pessoa que deixa isso pra lá, que tira isso da sua vida, essa pessoa, ela alcança a misericórdia, o favor, o perdão do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. O Espírito Santo, ele não habita em nós? A Bíblia nos diz que ele habita em nós, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Pois é, então, sendo assim, o Espírito Santo habita em nós e nós podemos perceber quando ele fica triste ou quando ele fica feliz, porque a gente errou ou porque a gente acertou. Então, nós vamos sempre ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco, nos ensinando o que devemos fazer, nos ensinando como devemos ser. E através disso aí, nós vamos cada vez mais agradar ao Senhor. Então, a Bíblia diz que Pedro se arrependeu e mudou de atitude. E outra coisa, Jesus perdoou o seu pecado, Jesus perdoou a sua mentira, Jesus perdoou ele dizendo que não conhecia Jesus, mas sabe o que Jesus fez? Além de perdoá-lo, Jesus fez com que ele fosse um dos maiores pregadores da igreja primitiva. A primeira igreja, quando Jesus voltou para o céu, ele disse o quê? Olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles continuaram obedecendo a voz de Jesus e Pedro foi um dos primeiros líderes da igreja. Pois é, quando a igreja surgiu, depois que Jesus voltou para o céu e que ele mandou o Espírito Santo e que eles estavam lá fazendo o que Jesus disse, orando, buscando, até que a Bíblia diz que um dia estavam cerca de 120 crentes reunidos, todos orando, buscando a Deus. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento, veio um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e foram repartidas línguas como que de fogo, que foram distribuídas sobre todos os 120 crentes que estavam lá buscando a Deus. Então todos foram batizados com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que a partir daí os crentes começaram a pregar com ousadia o evangelho. E Pedro era um dos principais pastores dessa igreja, logo quando a igreja surgiu. Olha só, o mesmo Pedro, né, que negou a Jesus, o mesmo Pedro que mentiu, o mesmo Pedro que disse que não conhecia Jesus e que mesmo assim ouviu: ei, você não tem como negar que você andava com ele, você não tem como negar que você era discípulo dele, porque você parece com ele, você fala parecido com ele. Suas atitudes são totalmente iguais às dele, então você não tem como negar. E mesmo assim ele disse: eu não conheço. Mas a Bíblia diz que esse Pedro, depois que se arrependeu, que deixou para lá o seu pecado, que não quis mais saber de mentira, que não quis mais saber daquilo que desagradava a Deus, mas ele mudou de atitude. E a Bíblia diz o que aconteceu. Com isso, ele se tornou um dos primeiros pastores, logo de quando a igreja surgiu. Olha, faz tempo, mas Deus escolheu a Pedro e não rejeitou. Por quê? Porque Pedro se arrependeu. Então, isso nos mostra o quê? Que nós, quando nos arrependemos, que nós, quando deixamos de lado aquilo que é errado, aquilo que é pecado, tudo aquilo que Deus não gosta, tudo aquilo que Deus não se agrada, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós, então quando a gente deixa de lado tudo isso para fazer a vontade de Deus, nós somos bem-aventurados. É por isso que a Bíblia diz assim, felizes são os que choram, porque Deus os consolará. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente quando pecou, mas depois ele foi consolado por Jesus. Jesus disse: Pedro, eu sei que você me ama, eu sei que foi só um momento de fraqueza, eu sei que foi só um momento de erro, então não se preocupe não, viu? Que eu esqueci. É verdade, você sabia que o seu pecado, quando você se arrepende e deixa, Deus esquece completamente e para ele é como se nunca tivesse acontecido. Olha que coisa maravilhosa. Deus esquece completamente aquilo que a gente fez de errado. É só a gente se arrepender. Então, meus queridos alunos,
entenda uma coisa, que o nosso Deus, ele perdoa. E não só perdoa, mas ele nos consola. Você sabe o que é consolar? Consolar é dar afago, é dar carinho, é enxugar as lágrimas de alguém, é tratar com amor alguém que está passando por um momento difícil. Isso é consolar. Por exemplo, quando a gente está chorando, né? A gente, enquanto filhos, vocês quando estão chorando, que aconteceu alguma coisa, chega o papai e a mamãe, meu filho, o que foi que aconteceu? Ele chega com preocupação, ele enxuga suas lágrimas, ele abraça você, ele diz, vai ficar tudo bem. Isso é consolar. Do mesmo jeito, Jesus faz com a gente. Ele nos consola, ele nos anima, ele nos dá alegria, ele nos dá força e vontade de viver e de prosseguir. Mesmo quando a gente fez alguma coisa que não agradava a ele. Mas ele faz o quê? Se a gente se arrepender e deixar o nosso pecado, o que ele faz? Ele nos perdoa e ainda nos consola, ainda nos anima, nos faz feliz de verdade. E outra coisa, mais do que feliz. Ser bem-aventurado é ser o quê? Ser mais do que feliz. Pois é. Então, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram essa aula maravilhosa e dizer que fiquem prestando bastante atenção, porque no próximo domingo tem mais aula e nós nos encontramos aqui o mês que vem, viu? Um cheirão para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe cada vez mais. Que vos encha de dons espirituais, não é verdade? E que venham muitas mais bênçãos. Que vocês, todos vocês, sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sejam mais do que felizes. Ou seja, sejam o quê? Bem-aventurados. Pois é, o tio Mark vai ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais uma aula e vocês todos prestando bastante atenção e aprendendo mais do Senhor. E também o quê? Quando a gente aprende, a gente tem que praticar. A Bíblia nos ensina que é desse jeito. A gente vai aprendendo a respeito da palavra de Deus e aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai praticando e vai vivendo e Deus vai nos abençoando, porque quando Ele se agrada, Ele nos abençoa. Então, pois é, até a próxima aula, quando eu estiver mais, domingo que vem tem mais uma aula com um dos nossos professores e vocês fiquem todos na paz do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esta aula? Vem comigo na oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, gratos somos a Ti por mais uma aula, por mais um dia, Senhor, que aprendemos um pouquinho mais da Tua palavra, um pouquinho mais do Teu amor, e nós queremos Te pedir, abençoa cada aluno. Senhor, que eles venham entender realmente o desejo de Te buscar, de Te servir, de Te adorar, que seja cada vez mais firme, mais intenso em seus corações, e que se algum deles fez alguma coisa que não Te agrada, Senhor, que eles venham verdadeiramente se arrepender, deixar o seu pecado, pedir perdão e ser perdoado e consolado por Ti. É isso que nós Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, vocês fiquem todos aí com Deus e nós nos encontramos nas próximas aulas, mas domingo que vem tem mais uma aula super abençoada para vocês, tá bom? A paz do Senhor. Tchau!